Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabá, mais um giro de notícias, mais comentários, mais opiniões. E o pós-jogo de Bragantino, RB Bragantino 0, Palmeiras 1. Direto. E tem várias notícias. Ótimo resultado. Eu já falei, acabou. Agora, é nojento, é asqueroso, é podre ver o futebol que o Palmeiras apresenta. Para um time que ganha, que uma folha salarial. Isso eu não estou culpando os jogadores, a gente vai chegar no Abel Ferreira. A segunda maior folha salarial da América do Sul. Pessoal, antes de tudo, desculpa pelo barulho, eu estou com a janela aberta. Tem uma construção aqui na frente. Então, se vocês ouvirem barulhos, isso não, por favor, isso eu não controlo. Mesmo com janela fechada, tá bom? Então, o que eu quero dizer? É nojento, é porco. Só que, irmão, você vai falar do Andréas Pereira que correu que nem um cavalo. Corre errado por causa de um esquema de um técnico falido. Hoje, o Abel Ferreira, para mim, é o maior técnico da história do Palmeiras. Vou deixar claro. Em títulos. Era o melhor, não é o melhor. Eu revi meus conceitos. A gente teve Tele Santana, a gente teve Luxemburgo, Filipão. O futebol que o Palmeiras apresenta hoje, não pelos seus jogadores. Óbvio que tem jogador que não está jogando nada, a gente vai falar deles. Só que isso daí é falta de esquema, é falta de variação, é falta de repertório de um técnico que só joga para trás. O Palmeiras começou o jogo, com 2, 3 minutos, o Carlos Miguel já tinha feito um milagre. A vitória de hoje se dá a Carlos Miguel. Ah, mas nós fizemos um gol. A gente teve 2 bolas o jogo todo. O jogo todo. A segunda maior folha salarial. E não são os jogadores. Eu ouso dizer que muitos desses jogadores vão jogar muito mais na mão de outro técnico. Eu vou citar, eu vou já falar do jogo. O Flamengo, para mim é uma latrina, é um esgoto aquele comando do Flamengo, aquela podridão que é o Flamengo. Eu não estou falando da instituição Flamengo, por favor. Vocês pegam um técnico, não ganhou nada perto do Abel Ferreira. Só que isso não credencia o Abel Ferreira a ficar mais tantos anos no Palmeiras, os ciclos terminam. Só que o dele já terminou, só que ele vai continuar pelo salário milionário, que essa patética, essa pífia, lixo de presidente, só estou falando da parte profissional, lixo! Porque ele põe a cara. E digo mais, essa suspensão que ele tomou, era para mim injusta, não os 8 jogos, porque ele já é incidente, muito por responsabilidade dela, que ele precisou pôr a merda da cara dele várias vezes. Ele começa a ficar marcado. E aí o nervosismo vem. Dentro do campo ele tem que, soltar tudo isso. E aí quando ele solta, ele é expulso. Quando ele é expulso, ele é julgado. E aí hoje, numa página, não sei qual, o cara chegou para mim e falou assim: ótimo resultado, cala a boca. Não, eu não vou calar minha boca. Você cala sua boca porque você é mais um de um povo predominantemente ignorante. Você acha que nunca abriu um livro na sua vida? Você é um coitado. Essa que é a verdade. Abra um livro, vai ler, vai formar opinião, em vez de um pula da ponte, você pula junto. Argumentos pobres, rasos, pequenos de um povo predominantemente ignorante. Mas vamos voltar para o jogo. Com 3 minutos... eles já tinham... O Carlos Miguel já salvou o Palmeiras. O Bragantino dominou literalmente todo o jogo. Quando eu falo Bragantino, eu tô achando que é o Chelsea, eu tô achando que é o Arsenal, eu tô achando que é o City. Eu tô falando de Braga. Aí vem youtuberzinho lixo para falar. Mas o Bragantino sempre foi difícil. Ganharam do Flamengo de 3-0.
O Palmeiras só chutou, quebrou bola para frente, não tinha saída de bola e quando tentava sair, até a intermediária de ataque do Bragantino ele já recuperava a bola, lateral para eles, bola recuperada. Jogou o tempo todo na defesa, um time que não tem saída de bola, não tem treinamento. E você tem jogadores maravilhosos para o futebol de hoje, né? A tônica do jogo não tinha ultrapassagem, não tinha inversão de bola, não tinha aproximação. Era toda a bola espetada para o Sousa e para o Flaco Lopes. Coitado do Marlon Freitas e do Andréas, vinham buscar a bola, não tinha gente no meio de campo para armar. O Arias fez um jogo patético. Eu sou defensor do Arias. Um jogo patético. Só que depois eu vou fazer minha pergunta, porque às vezes tem que dar responsabilidades. O Alan tentando, sofrendo falta, absolutamente nada. Aí o Palmeiras tem 3 escanteios seguidos. Volta Bragantino para cima do Palmeiras. O tempo todo. Essa foi a tônica do jogo. Não teve nada de especial no Palmeiras. O Andréas, quando eu digo que tem jogadores com qualidade, tem. Andréas, com a qualidade que ele tem, ele me coloca uma bola, não sei, de 30, 40 metros. O Sousa foi feliz, porque é caneludo, vem jogando bem. Para mim é o Rony piorado. Por que o Rony piorado? Porque corre que nem o Rony, atrapalha isso e aquilo. Para mim o Rony é mais jogador que o Sousa e fazia seus golaços. E decisivos, por sinal. Agora, que ele domina muito bem a bola, faz uma bela jogada, faz a assistência para o Flaco, que bateu muito bem. Ponto. Ok? Volta Bragantino para cima do Palmeiras. Desde o primeiro minuto de jogo. Tudo bem. Mas, Ronaldo, o Palmeiras se segurou bem. O Palmeiras tem que propor um jogo. Pelo time que tem, pelos salários que tem, pelo técnico, o salário de um técnico que vive de 3 anos e meio atrás. De um salário que vive um técnico que daqui foi parar aqui do dia que essa patética pegou um bastão de Paulo Nobre, coitado. Vou falar de Nobre. De Gagliotti, outro bananão. Lixo. Começa o segundo tempo, nada muda. Teve mais uma jogada, aí de cruzamento, o Andréas, Gomes prepara, o Sousa cabeceia bem, Paula passa raspando. Acabou! Ultrapassagens, dinâmica, intensidade, inversões de bola, aproximação. Que mais? Jogada ensaiada, é uma vergonha. É uma vergonha. É nojento. Eu vejo o jogo, eu como torcedor, eu não preciso passar. Se você fala de um time, do Mirassol do ano passado, que deu aula de futebol, e esse ano deu aula no Palmeiras. Palmeiras ganhou, mas deu um baile no Palmeiras. Aí tudo bem. Cara, são caras que querem aparecer pro futebol, pro mundo do futebol, querem contratos melhores. Vamos jogar fechadinho, vamos isso. Vai pra puta que pariu. Um técnico que só joga na defesa, por uma bola. Aí vem os idiotas, essa merda, esse lixo da parte da torcida do Palmeiras. Foi um ótimo resultado para a tabela. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos no primeiro semestre e não pegamos 2 times ainda nesse primeiro turno que são considerados nível altíssimo para o futebol brasileiro. O Flamengo e o Cruzeiro. Tá bom? Esses 2 jogos vão falar, se não antes, quem vai ser o líder no final do primeiro turno. Isso não é vitória. Seus idiotas de plantão, vocês não perceberam que esse jogo que o Palmeiras faz é perigosíssimo? Que a hora que pegar um time com um pouquinho melhor de qualidade,
O Palmeiras não vai segurar. Isso não sou eu que estou falando, é fato, é estatística. Olha para os 3 últimos anos do Palmeiras. Olha aquela virada épica de 4-3 no Botafogo. O que o Botafogo... Se o Botafogo continua aquele jogo do jeito que ele estava, ia ser 8. Vocês não percebem? Ah, mas o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Ganhou, o Endry ganhou, não foi o Abel Ferreira. Chega dessa direção, tanto administrativa como técnica. Não, mas tudo bem, você não pode pedir o impeachment. Por outros motivos, talvez você vai poder. Eu não posso falar o que eu penso agora. De uma patética. Agora, até quando um morto no banco, eu olho para aquele cara, tudo bem que ele não pode falar nada para não ser expulso. O Palmeiras não apresentou nada de futebol. Nada. Não apresentou esquema, não apresentou padrão. Sim, um time montado defensivamente e sofrendo, porque no segundo tempo, novamente, o Carlos Miguel teve que salvar o Palmeiras. Ah, mas é para isso que ele está lá. Pega um time com um pouquinho mais de qualidade, ele não vai salvar. Ele não é São Marcos. Não estou criticando, eu estou elogiando. Se contra o Bragantino... Ah, mas cada jogo é um jogo. Vocês não perceberam que quando o Palmeiras ganhou todos os títulos, os times não sabiam como jogar contra o Palmeiras? Todos os times sabem jogar contra o Palmeiras hoje. Porque não tem variação. Porque não tem esquema. Porque não tem repertório. Vocês não perceberam isso? Ou sou eu que vivo no mundo da lua, como um outro diz, que eu vivo no mundo paralelo? Eu vivo no mundo paralelo. Porque a hora que der a merda, eu quero que cada um mostre a merda da cara. O que vocês querem? Vocês querem o título? Ou vocês querem estar na liderança, por exemplo, 30 rodadas e nas últimas rodadas, na hora que a casa cai? A gente já viu esse filme? Ou eu tô mentindo? E para finalizar essa parte, eu vou falar dos jogadores, pergunto a vocês. Esses jogadores, eu não vou falar de Carlos Miguel, já é um desespero jogando bola, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me dá desespero. Ele é esforçado, o poder de recuperação dele para a defesa faz umas faltas que me dá desespero. Aquela falta que ele fez na lateral, eu falei, pronto, o juiz vai dar pênalti. Eu não vi, porque da televisão não dava para ver onde ele estava. Gomes, Fux. O Fux, eu gosto do Fux, sinceramente. Mas me ajuda a te ajudar. Ontem jogou bem. Só que se pegar um centroavante um pouquinho melhor, destrói o Fux. O Fux tem que ser meio de campo, infelizmente. Não dá. Ele é lento. Ele não acompanha. Ele é facilmente... Um pivô vira facilmente sobre ele. Parabéns, Arthur, de novo. Segurou o que tinha com responsabilidade. Não pesa a camisa para o menino. Marlon Freitas, Pereira, Arias, Alan, Lopes, quem mais? Souza, até o Souza, 90 milhões de reais, pelo amor de Deus. Pagaram no Viveiros, que está acabando, ontem acabou de novo com jogos, 27 milhões de reais. Olha os departamentos do Palmeiras, olha os profissionais lixos que tem o Palmeiras. Só não vê quem não quer. Por isso que hoje eu acredito que essa blindagem toda é para não verem as merdas que tem, que se faz lá dentro. Cadê o Paulinho? Essa torcida porca, nojenta. Parte da torcida do Palmeiras, não é todos, óbvio. Cadê o Paulinho que ela gastou 200 milhões de reais? E até hoje não apareceu em campo. E o Paulinho não tem culpa. Cadê o departamento médico? Cadê o departamento de scout? Cadê o departamento de marketing? Apoiem, mas depois mostrem a cara. Porque eu torço pro Palmeiras. Eu torci pro Palmeiras nas séries B que o Palmeiras estava. Vocês estavam?
Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Gomes, Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira. Saiu extenuado para a entrada de Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, com outro técnico, junto com todos, não estaria jogando muito mais bola? Puta jogador. Alan, não estaria jogando... Entrou o Maurício, o morto dos mortos, o craque dos jogos pequenos, e ontem não fez diferença nenhuma. Que ele jogue muita bola na Copa do Mundo e suma do Palmeiras. Encheu o saco. Emiliano Martins. Quanto? 5, 6 milhões. Dinamarca. Arias. E não jogou bem. Ponto. Devendo ontem, absurdo. Para mim, o pior jogo do Arias no Palmeiras. Agora, o esquema está ajudando o Arias também? O esquema está ajudando todos esses jogadores de qualidade? Pergunto para vocês. Entra o Kelvin, meu Deus do céu. Flaco Lopes, você não é o Messi, cara. Vamos deixar muito claro. Você melhorou, evoluiu, você está longe de ser craque. Sair do time e ficar jogando, porque você não fez nada. Você fez o gol, lutar, brigar, você fica lá na frente e aí você dá um trote para voltar para ajudar o time. Você desculpa, Flaco Lopes. Também gosto de você, eu acho que você evoluiu muito. Tá ajudando sim o Palmeiras. Outra, decisões totalmente erradas. Quando você tem que tocar a bola, você não toca. E você sai, e quando não tem que tocar, você sai pro lado errado. Totalmente decisões equivocadas. Joga com a cabeça, não com a chuteira, Flaco Lopes. Aí me entra um morto. Qual a obrigação dessa merda, dessa equipe técnica do Palmeiras, junto com a Abel Ferreira, de pôr Felipe Anderson? Vocês podem me explicar? Alguém sabe me dar um motivo por que isso? Porco, nojento esse cara jogando bola. Eu só falo da parte profissional. Agora, você acha que alguém vai querer ele? Até o final de 2027 tem que estar com ele. Alguém vai pagar 2 milhões? Dizem que entre luvas é quase 2 milhões de reais para esse cara. Alguém vai? Não, ele não vale 400 mil reais, sim, 500 mil reais com risco. Vai, torcida, lixo, parte da torcida, lixo que é do Palmeiras. Olha os argumentos pobres, rasos. Segue o líder. Ótimo. O resultado foi ótimo. Realmente, ótimo. Porque o que aconteceu foi uma vitória gigantesca. Na minha opinião, quem tinha que ter ganho esse jogo era o Bragantino. Não teve lances absurdos, mas teve 2 defesas espetaculares. O Palmeiras não fez nada. Talvez pela qualidade de um ou outro jogador, aconteceu o gol. É isso. E eu já falei, não é hoje. O Palmeiras vive das suas individualidades. Ah, mas você vai comparar o Flamengo? Não estou comparando que meteu 4. Primeiro tempo estava 3-0. O mesmo Flamengo perdeu para o Bragantino de 3-0. O problema não é esse. O problema é você ter um técnico com cabeça que tem que estar com o DNA do clube. Se para vocês o DNA do Palmeiras é um Corinthians de Tite, para mim não é. Para mim não me satisfaz. Se fosse um time que tem uma folha de pagamento de 10 milhões de reais por mês, ok, você vê que é um time muito limitado. O Palmeiras, eu ouso a dizer que se bobear, se o Paulinho tivesse com o Flaco Lopes, com o Roque, com esse jogador, não perde nada para o Flamengo em elenco. Só que você lá tem um técnico, não falei que ele é melhor, não ganhou nada no Brasil, mas mentalidade, jogar para frente. Ah, mas o Flamengo também às vezes não joga bem. O Palmeiras não joga bem todos os jogos. Todos os jogos. Desde o primeiro jogo. Ah, jogou um jogo mais ou menos. Você vai... Eu não estou falando desse ano, eu estou falando de 3 anos para cá. Teve os épicos. Acabou. Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês. Talvez eu esteja vendo errado. Bom, o VAR, os áudios do VAR do jogo Flamengo e Vitória eu não esqueci. Sumiram. Até agora nada. Essa é a podridão, é a corrupção, é o lixo, é a latrina, é o esgoto de uma CBF, de uma comissão de arbitragens. Lixo. O que vocês estão fazendo? Eu vou perguntar, vocês estão editando?
Qual vai ser a desculpa? Porque a imprensinha, youtuberzinhos, nem dos flamenguistas, esses caras, porque tem flamenguista sério, esses youtuberzinhos lixo, deveriam ter vergonha na cara. O arrasca pênalti, arrasca falta, arrasca expulsão, arrasca tudo. E todo esse VAR, essa podridão que é o futebol brasileiro. Eu vou dar um exemplo. Ontem, o Klopp estava, porque o Klopp é diretor-geral da Red Bull no mundo. Ele estava lá não era Nabi Abichedi. O Nabi Abichedi era o nome antigo do estádio, agora eu não sei. Eu conheço o estádio, já fui ver os jogos lá. O Mancini, que é o técnico do... Como é o nome? Do Bragantino, deu uma entrevista que ele teve com o Klopp, que eles conversaram. Vocês notaram a placa? Tem aquela placa de... Como é o nome? De patrocínios. E em cima, eu tenho uma foto, tá? CBF contra manipulação. Vocês são uma piada, vocês são um lixo. Pura corrupção. Eu não tô, é fato, eu não tô acusando. Olha a CBF, todos os seus presidentes desde Ricardo Teixeira. O que aconteceu com todos. Olha aí contra a manipulação. Como é o nome? Bruno Henrique do Flamengo tá jogando. Foi condenado. A justiça comum não julga o cara. Contra a manipulação. Só que aí vamos estender para a justiça comum. O Flamengo tem 10 diretores inocentados pelo ninho do urubu. O Flamengo tem como é o nome do cara? Paquetá, que lá na Europa, sabe como foi inocentado, com todas as provas que a imprensa colocou aqui. Foi inocentado de manipulação de resultado, disso, daquilo, eu não sei como é o nome. Negócio de apostas. Esse é o Flamengo e essa é a CBF. Preciso falar mais? Eu vi o jogo do Corinthians e Vasco também. Eita, Vasco, que time feio, que nojento ver o Vasco jogar. Aquele cara da esquerda, eu não sei o nome daquele cara, ele não é brasileiro. Acabou o jogo contra o Palmeiras, não jogou merda nenhuma. É isso que eu falo pra vocês. Palmeiras entra num jogo que era para ter, tava ganhando de 1-0. Olha o lixo, eu não tô menosprezando o jogador. O lixo que é o Vasco. O Vasco não tem qualidade. O jogador não tem qualidade. Se vocês verem, e o Corinthians jogou um tempo todo com o jogador a mesmo de novo. O Flamengo também está querendo o Danilo. Eu vou só dar um toque para essa pífia, essa patética. O Hulk não jogou ontem no jogo do Flamengo, do Atlético. Pediu liberação para quê? Para que seja negociado. Por que você, patética, pífia, não fala com o Abel Ferreira? O Abel Ferreira fala, o teu departamento lixo, merda de scout, não fazem uma proposta para o Hulk? 2 anos, 1 milhão por mês se ele quiser, não tem luva, tá tudo dentro. Ok? Vai gastar 26 milhões com o Hulk 2 anos. Quando acontece uma merda como aconteceu agora com o Vitor Roque, o Hulk não é jogador para isso? Só que não pode aparecer mais com o Abel Ferreira? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso que eu estou percebendo? Eu estou pondo aqui um áudio que eu fiz. Eu fiz para me lembrar de algumas coisas. Só para... O que não foi relacionado. Olha a falta que esse cara está fazendo. É isso que eu estou falando do Hulk. Vocês pararam para notar, para finalizar, um cara do meio de campo do Bragantino chamado Lucas Barbosa? Ele, para os mais velhos, não estou falando que o futebol é o mesmo, por favor. Ele não lembra o Rivaldo? Vocês viram como ele se movimenta no campo todo? O cara cabeceia pra caralho. O cara troca a bola pra caramba. Corre o campo todo, tem um puta preparo físico, tem intensidade. Não sou eu que tenho que falar para vocês o que fazer, porque vocês são lixos de profissionais. Hashtag volta Nobre e Matos fora. Hashtag volta Nobre e Matos fora Leila e Barros.
Só para finalizar, eu sei que já está longo, o Nobre mandou pelas redes sociais dele o seguinte, ele estava depois de 10 anos no Allianz Parque para ver Palmeiras e Jacuipense. E aí começou, blá blá blá, ele já mandou assim, se eu for voltar, quando voltar, alguma coisa assim, não foram essas palavras, eu vou avisar vocês. Não acreditem, não isso. Me deu uma ponta de esperança que esse cara pode voltar de novo. Como eu gostaria de Nobre no Palmeiras. Puta que pariu. Esse cara é palmeirense, esse cara é... Eu confio em Paulo Nobre. Valeu? Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o teu like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Ótimo dia, ótima semana a todos. Eu agradeço.